Olá, meus amigos, tudo bem? Voltamos a falar novamente sobre caso Bolsonaro e Daciolo. Quero deixar bem claro aqui a minha posição em pouco tempo. Bolsonaro é um homem honesto, íntegro, é um homem com certeza honrado por seus filhos e sua família, educou bem seus filhos e foi um pai exemplar, pelo que vejo. Foi um político exemplar, sempre teve uma postura correta. Creio que ele é um homem íntegro, honesto e tem boa intenção para tirar o país da lama e é contra o comunismo. Eu sei que ele é cristão, católico, tem uma esposa evangélica e ele é temente a Deus. Ele é um bom homem e é um cara que é totalmente contra a impunidade que está instaurada em nosso país. Ele é tolerância zero, defende a redução da maioridade penal, o que eu apoio, defende penas mais severas para os criminosos, castração química para os estupradores, o que eu concordo. Foi dele também um projeto de lei que foi aprovado em 2015, se não me engano, que obrigava o voto impresso para que não houvesse fraude nas eleições. Foi de Bolsonaro, e tudo isso eu louvo ele pela sua atitude e reconheço que ele tem boa intenção para tirar o país desse buraco e para botar o país entre os grandes. Reconheço que ele é um cidadão de bem, que é patriota e luta pelo bem da nossa nação. Porém surgiu, juntamente nessa mesma linha de direita, o cabo Daciolo, que começou uma luta muito nobre defendendo os salários dos bombeiros, foi preso na época pelo governador Sérgio Cabral. Porém, se eu não me engano, houve uma profecia em que ele seria solto e quem botou ele lá seria preso. Hoje ele está solto e Sérgio Cabral na cadeia. Eu reconheço todo o trabalho de Bolsonaro e sua competência, e voltaria nele sem medo de errar. Porém, nós temos um candidato melhor. Por que melhor? Bolsonaro é um homem bem intencionado e temente a Deus, mas está sendo guiado pelo seu intelecto, pelos homens que estão ao seu redor. E ele escolheu como vice o general Mourão, o quem eu admirava muito e quem nós muito esperamos. Lembra recentemente da greve dos caminhoneiros? Nós esperamos que o exército invadisse Brasília. O próprio cabo Daciolo foi o único político que ficou do lado dos caminhoneiros o tempo todo. Foi o cabo Daciolo, o único que pediu com veemência a intervenção militar e que os militares tomassem o poder e prendessem os corruptos e libertassem a nação. O único que quis isso, que pediu e levou os representantes legítimos dos caminhoneiros lá na Câmara, foi cabo Daciolo. Bolsonaro apoiou eles no começo, mas por fim ele começou a dizer que eles estavam causando uma crise no país. Bolsonaro não pediu, igual Daciolo, a intervenção militar, porque ele tinha em vista. Eu não estou sendo contra ele, eu quero que ele seja o presidente, se for para melhorar o país, mas eu prefiro que cabo Daciolo assuma o lugar, porque cabo Daciolo tem posição e postura, ele não quer apenas a cadeira. Bolsonaro preferiu passar por cima e esperar vir as eleições para ganhar. Os militares, general Mourão disse que não haveria intervenção militar, ignorou a greve dos caminhoneiros e o clamor popular nas ruas. O general Vilas Boas fez pouco caso da greve dos caminhoneiros. Está do lado dos comunistas, pode pesquisar na internet. General Mourão, pelo que eu sei, também é maçom. E você sabe que a maçonaria prega igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade. Gilmar Mendes é maçom. Gilmar Mendes soltou praticamente todos os maçons envolvidos em corrupção presos, ele soltou. Aécio Neves está solto. Tentou soltar vários outros. O Barata, aquele da empresa de ônibus, ele soltou 3 vezes. E todos os políticos grandes que estão envolvidos na maçonaria, eles prendem, Gilmar Mendes solta. Por quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Se Mourão está no mesmo barco da maçonaria, ele vai pregar tudo isso lá. Liberdade, igualdade e fraternidade entre todos os maçons, não interessa se são bandidos ou não. Então eu creio que Bolsonaro, sendo um bom homem, não escolheu o melhor vice.
E antigamente eu acreditava muito e pedia intervenção militar, mas agora com os militares no comando, e sendo eles integrantes da maçonaria, eu duvido muito, e duvido mesmo, eu duvido que Bolsonaro terá liberdade para exercer o que quer sem influência da maçonaria. Daciolo é totalmente contra a maçonaria, contra tudo que é secreto. Daciolo é contra a nova ordem mundial, Daciolo é contra o satanismo e os senhores do mundo, os Illuminatis. Bolsonaro nem entende o que é isso, Daciolo compreende o que é isso. Bolsonaro talvez ache que é teoria da conspiração, como a maioria deles, mas Daciolo conhece a realidade, conhece os Illuminati, conhece o plano da nova ordem mundial, ele conhece o plano para instalar o reinado do anticristo, e tudo isso Bolsonaro não conhece. Bolsonaro só conhece o mundo físico, Daciolo conhece o mundo físico e o mundo espiritual, e ele sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, que influencia no mundo físico, e que no mundo físico está sendo preparado para no mundo espiritual acontecer. Daciolo entende isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, meu irmão, você que é crente, você que é cristão, por favor, entenda isso. Se o Espírito Santo está na tua vida, tu vai entender isso. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 15 diz que o homem espiritual entende tudo muito bem, de ninguém é entendido. Bolsonaro é um homem cristão e temente a Deus, mas ele é um homem natural, ele não é um homem espiritual. Ele não sabe o que é batismo no Espírito Santo, ele não sabe o que é dom de línguas, ele não sabe o que é dom de revelação, interpretação, visões. Eu tenho esses dons, você que tem o Espírito Santo tem esses dons, Daciolo tem esses dons. Deus não fala com Bolsonaro, os homens falam com Bolsonaro. Os líderes evangélicos dizem para Bolsonaro qual é o caminho certo. Mas Daciolo ouve a voz de Deus, Deus fala com Daciolo, o Espírito Santo está no cabo Daciolo, e esse lado espiritual Bolsonaro não tem. E se você é temente a Deus, você sabe que o povo de Israel só prosperou, só seguiu em frente todas as vezes que viveram numa teocracia, e quando deixaram Deus governar a nação, eles prosperaram. Mas quando eles tiveram um governo injusto, um governo ímpio, eles decaíram. Você pode pegar a história de Israel. Governou primeiramente Saul, 40 anos, depois Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos, né? Quando chegou na época da monarquia. Salomão morreu, vem Roboão. Roboão foi um homem ímpio, sem temor de Deus, e pôs um fardo mais pesado nas costas do povo, porque ele não tinha o Espírito Santo, não tinha o temor de Deus. O que aconteceu? O reinado se dividiu. Jerusalém, de um lado, ficou Jerusalém, o reino do sul de um lado, que formado por Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos formaram o reino do norte. Em Jerusalém a maioria dos reis eram tementes a Deus, e havia o sacerdócio real ali, a tribo de Levi. E em Israel o que aconteceu? Agora esqueci o nome do soldado que assumiu lá, do general que assumiu, me foge o nome agora. Mas o que ele fez para que o povo não subisse a adorar em Jerusalém e o governo voltasse a se unificar? Ele criou um centro de adoração em Siló, um templo, e ele criou também, levantou altares a Baal, na tribo de Efraim e na tribo de Dan, e levou o povo à idolatria. O que aconteceu com o reino de Israel depois? A Síria invadiu, levou os cativos, trouxe povos para se misturarem com eles, e por isso que depois os judeus e os samaritanos não se davam, porque eles eram uma mistura de povos, se corromperam totalmente, porque não tinham a liderança de Deus. Ou seja, Bolsonaro tem boa intenção, ele é um homem honesto, é um homem justo, é um homem que tem até um temor de Deus, mas ele não tem o Espírito Santo na vida dele, ele não tem a direção do Espírito Santo. E você que é crente sabe do que eu estou falando, você que é convertido, você que tem o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Bolsonaro não enxerga o mundo espiritual, ele não entende o mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as hostes, as maldades, as potestades do inferno que governam nesse mundo. Isso não é teoria da conspiração. Você que é espiritual sabe que o diabo, que Satanás governa, reina nesse mundo. Através de quem? Através da maçonaria, porque veio desde Salomão. Quem foi Salomão? Uma pessoa que não teve nenhuma provação. Ele viveu a vida inteira num reinado próspero e de paz.
Por não ter nenhuma perseguição e nenhuma provação, ele morreu na loucura, adorando os ídolos das suas muitas mulheres, dos casamentos políticos que ele fez com vários reinos. E tomaram ele como o cabeça da sabedoria, o homem mais sábio da face da terra, e veio dele então a maçonaria, fundada com base em deuses estranhos, em ídolos, onde eles têm tudo em comum. Diz assim, ó, não vamos ver a diferença, vamos ver a semelhança. Tu adora um Deus, eu também adoro um Deus. Ou seja, não importa que ídolo que seja, que Deus que seja. E ali começou a se corromper a humanidade, escolhendo conhecimento, ciência, ao invés de quê? Ao invés da sabedoria de Deus. Em vez de ouvir a voz de Deus, eles preferiram o conhecimento do que a revelação do Espírito. Daciolo trocou o conhecimento do homem pela revelação do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo dirigir a sua vida. Salomão teve o reinado próspero, mas morreu na loucura. Agora, Daciolo é um homem completo para estar na presidência, porque ele é um homem que conhece a política pelo lado de dentro, conhece o lado podre da política, mas ele também conhece o mundo espiritual, os demônios que agem lá dentro. Ele conhece toda a estratégia da nova ordem mundial dos Illuminati para a instalação do reino do anticristo, e isso Bolsonaro não conhece. E se você que é crente, sabe do que eu estou falando, você que conhece os Illuminati, vocês que conhecem toda a estratégia da nova ordem mundial, sabe do que eu estou falando. A ONU, que defende só bandidos e comunistas no mundo, você sabe do que eu estou falando. E quem é que não tem vínculo com nenhum isso? Bolsonaro se aliou à maçonaria. Ele não é maçom, mas pelo que eu sei, o vice dele, Mourão, é maçom. Então, pelo que eu sei, ele foi pedir apoio da maçonaria. E para ele a maçonaria não tem problema nenhum. Para ele, Illuminati, essas coisas não existem. Então ele, na sua inocência, vai governar segundo o seu entendimento e segundo o conselho daqueles que estão em volta de si, em volta dele. Daciolo vai governar pelo Espírito Santo de Deus. Você não quer Deus, você quer um homem honesto no governo da nação, por mais que ele seja honesto e justo? Ou você quer o próprio Deus dirigindo essa nação? Eu vou dizer para você, um homem honesto vai cair. Um homem honesto pode ser enganado e tomar decisões erradas, por mais que ele seja honesto, mas ele estará na ignorância. O homem espiritual, 1 Coríntios 2:15, diz que ele entende bem tudo e de ninguém é entendido. E ele não precisa ser instruído porque o próprio Deus o instrui. Porque no versículo 16 de 1 Coríntios 15 diz: quem conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo? Mas vós, diz o apóstolo Paulo, nós que somos convertidos, temos a mente de Cristo. Por isso que a gente compreende tudo. Então Daciolo é um homem completo. Ele é um homem completo, porque ele entende o mundo físico e o mundo espiritual. Eu quero que o Espírito Santo de Deus governe essa nação. Eu quero que Deus seja o Senhor dessa nação. E você vai ver como nós seremos um país de primeiro mundo. Eu não tenho nada contra o Bolsonaro, ele é um homem honesto. Mas entre um homem honesto e justo no governo da nação e um homem honesto e justo e espiritual, eu escolho o homem dirigido pelo Espírito Santo, que ele vê muito mais além do que um homem justo e natural. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de Bolsonaro. E eu queria ver os dois trabalhando junto, Daciolo e Bolsonaro. Seria uma dupla completa e perfeita. Se os dois fossem um vice do outro, aí sim seria completo. Porém, não deu para ser assim. Então eu fico com o cabo Daciolo e eu creio no nome do Senhor Jesus que Deus vai levantar esse homem, porque essa nação está clamando por libertação e Deus tem necessidade de nos libertar. Por isso está nos dando escape. Não vamos rejeitar a salvação de Deus vindo através desse homem. Deus abençoe a sua vida e pense nisso, se você realmente é crente. Em nome de Jesus. Amém.